Deus, paz seja convosco. Que alegria novamente nós estarmos juntos para aprendermos a palavra de Deus, para crescermos juntos, reconhecendo que o nosso referencial, o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Gente, dentro do nosso propósito, dentro daquilo que nós estamos estudando, dedicados à oração. E chega num tempo aonde nós nos colocamos diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é bondoso, diante de um Deus que é amoroso, mas diante de um Deus que é justo. Sendo Ele justo, Ele não tem comunhão com o pecado. Então, nesta noite, o tema é confessando os nossos pecados através da nossa oração. Olha, se tiver alguém assistindo que nunca pecou na vida, eu vou te dar parabéns, porque eu sou pecador. E eu preciso do perdão e da graça do Senhor Jesus. Confessando os nossos pecados. Abra a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 51. Neste capítulo 51, Salmo 51, nós vamos fazer aí uma abordagem deste salmo nesta noite, o nosso discipulado, confessando os nossos pecados, mas vamos fazer assim uma retrospectiva. Quem escreve esse salmo é Davi. A Bíblia chega a declarar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando recebe a primeira unção para designar a função de rei, ele tinha entre 14 a 16 anos, adolescente ainda, a primeira unção. Depois ele recebe a segunda unção, reina sobre o reino de Judá, e por último, sobre a nação de Israel como um todo. Aí ele já tinha em torno de 31 anos, um homem segundo o coração de Deus, mas ele não estava livre do pecado. E um dia ele pecou feio, e foi trágico. Ele tentou esconder o seu pecado, mas a Bíblia diz que o nosso pecado nos encontra. Se você quiser anotar, nós não vamos ler, mas este versículo, que o pecado nos encontra, está em Números, capítulo 32, versículo 23. Na minha Bíblia diz: certamente o vosso pecado vos encontrará. Mas você que abriu em Salmo, capítulo 51, Davi precisava tratar com esse pecado diante de Deus. Nós vamos ler do primeiro até o versículo 4. Eu fiz uma divisão em 4 partes desse salmo. Primeira parte do versículo 1 até o versículo 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti,
contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, ele adulterou, ele foi homicida, ele enganou, ele encobriu o pecado, mas como nós estávamos falando, o pecado nos alcança. Existe um peso de tudo aquilo que nós fazemos que fere a santidade de Deus. E talvez, você que está nos acompanhando, nós vamos trabalhar entre a primeira e a segunda pergunta do nosso discipulado. A primeira pergunta é pessoal, e você pode ter uma das experiências maravilhosas quando você confessou um pecado. O peso que sai das suas costas, da sua mente. E muitas vezes as pessoas ignoram isso, escondem isso, tentam mudar a página da história, simplesmente desconsiderando. Saiba de uma coisa: um dia o pecado encontra aquele que pecou. E na pergunta número 2, o que mais chama a sua atenção no Salmo 51? Na verdade, eu trabalhei aqui, dividi em 4 partes. E esta que nós lemos foi a primeira. E, se você quiser anotar, você pode anotar. Davi sabe que o perdão vem de Deus. E ali nós podemos ver nessa primeira parte alguns atributos de Deus: a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua santidade. E Davi reconhece: olha, o perdão vem de Deus. Eu pequei, eu falhei, e eu preciso da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Então ele reconhece, nesse primeiro instante, que o perdão vem de Deus. Não adiantava ele mascarar, pintar, deixar bonitas as coisas, porque as coisas não estavam bonitas. O pecado tinha alcançado. A segunda etapa deste salmo está entre o versículo 5 e até o versículo 9. Ele trata da questão inerente do ser humano. É o pecado. O problema da humanidade chama-se pecado. Então ele reconhece o problema. E esse problema tem um nome: é pecado. Do versículo 5 até o versículo 9. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que ele está dizendo ali? A natureza humana é pecadora. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, e o ser humano, a natureza humana é pecaminosa. E Davi, nessa oração, ele diz: olha, eu nasci na iniquidade. O versículo 6, olha só a santidade de Deus no versículo 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo.
Deus se agrada da verdade, da fidelidade, da integridade, da autenticidade. Isso são coisas que agradam a Deus. E todo pecado que alguém comete fere a santidade de Deus. E Davi estava reconhecendo a sua corrupção, a sua falsidade, a sua falta de amor. Um soldado que era tão fiel a ele, e ele tinha pecado contra aquele soldado. E o pecado leva Davi a eliminar, através de um plano, uma estratégia, eliminar a vida daquele homem, para que o pecado não fosse descoberto. O pecado nos acha. E sabe de uma coisa? Aqui no versículo 7, ele diz: purifica-me com esopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Enquanto a natureza humana é corrupta, existe um Deus que gosta e ama a verdade, a integridade. Davi reconhece: olha, não adianta eu fugir, eu reconheço que a tendência minha é uma tendência pecaminosa, mas este Deus é santo e eu posso dizer: purifica-me com esopo. Esopo, no Antigo Testamento, era um arbusto aonde se pegava o sangue e se aspergia sobre a vida de alguém que era leproso, para purificar a vida daquele homem. A Bíblia diz, no Novo Testamento: se andarmos na luz, como Jesus na luz está, Ele é a luz do mundo, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. Embora o ser humano seja corrupto, existe um Deus que não tolera o pecado, mas o mediador entre Deus e o homem pagou o preço para que a humanidade fosse redimida. Aqui está um princípio onde Davi diz: purifica-me, e eu ficarei puro. O versículo 8, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria. Até então não tinha. O pecado tira a alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. O salmista reconhece. E este é o segundo ponto: ele reconhece o problema, que se chama pecado. Nós já falamos de 2 detalhes do Salmo 51. Na pergunta número 2 ali, você pode observar o que mais chama a sua atenção neste salmo. Falamos de 2. Agora nós vamos falar do terceiro ponto. Se você quiser anotar, para depois você fazer uma análise. Primeiro, ele sabe que o perdão vem de Deus. Segundo, ele reconhece o verdadeiro problema do ser humano, que se chama pecado. E sabe de uma coisa? Dentro desse aspecto, antes de nós passarmos para o terceiro,
terceiro degrau aqui. Normalmente, o ser humano reclama de tudo. É muito comum queixar-se. Você já conviveu com alguém que se queixa desde a manhã até a noite? Eu não estou perguntando se é você, mas se você convive, talvez você é um pastor, você que é membro da 32ª igreja, se queixa. Uma queixa justa. Olha, para todo ser humano, uma queixa justa e também a solução. Lamentações, capítulo 3, versículo 39 e versículo 40. Olha, uma queixa justa. A Bíblia não diz para você não se queixar, mas a Bíblia aponta, olha, essa queixa é justa e apresenta a solução também. Na minha Bíblia, a Nova Revista e Atualizada, Lamentações, capítulo 3, versículo 39, a palavra de Deus diz: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Essa queixa é justa. Esta queixa tem aprovação de Deus. Agora a solução, versículo 40, olha aqui. Deus é tão maravilhoso que Ele aponta a solução, versículo 40. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. É o caminho certo. Hoje pela manhã, eu tive um momento de oração. Eu levanto cedo, orei, estudei a palavra de Deus e passou-se um tempo, a minha esposa levantou e ela disse: olha, vamos fazer uma caminhada aí? Eu falei: tudo bem, só se for de máscara. E aí, fomos fazer uma caminhada e eu peguei o celular, coloquei um fone de ouvido e fui ouvindo a palavra de Deus. E naquele programa de rádio, o locutor estava dizendo assim: olha, nós nos sentimos tão felizes nessa manhã que nós recebemos uma mensagem de um homem de 80 anos e ele passou a sua vida com tantas coisas ruins. As palavras da boca daquele homem eram palavras pesadas, e ele ouviu a palavra de Deus com 80 anos, e ele passou 4 dias chorando, e os familiares ficaram preocupados e pensaram: agora ele está entrando em depressão. Isso é uma coisa real. E ele chorando, ele disse para os familiares: não, eu não estou em depressão, é que eu ouvi a palavra de Deus, e o Espírito de Deus me comoveu. Como eu fui um homem tão ruim, tão pesado de boca, eu estou chorando pelos meus pecados, mas eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E aí nós vemos como Deus é bom, Ele dá oportunidade. E aí, nós vamos para o terceiro ponto, aonde no Salmo 51, do versículo 10 até o versículo 13, Davi, o homem segundo o coração de Deus que caiu em pecado, ele clama por pureza. Terceiro ponto, na sua oração, se você quiser anotar a resposta ali da pergunta número 2, ele clama por pureza. E ele continua a sua oração e diz: cria
em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Querido irmão, querida irmã, companheiro, companheira, amigo, amiga, o ser humano tem uma natureza pecaminosa. Esse pecado ele nos encontra de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde. E Davi, reconhecendo isso, vendo a sua natureza, olhando para o Deus Santo, e ele reconhece somente Deus, pela sua graça, e ele recorre e ele clama por pureza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Talvez essa seja a sua oração nesta noite. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Irmãos, como nós olhamos, como nós analisamos, quando nós cantamos uma canção que é muito comum, nós dizemos: em adoração eu me rendo a ti. Nessa mesma canção nós dizemos: como o rei Davi, quero te louvar. Era um homem que tinha o coração voltado para a adoração ao Senhor, mas ele não estava livre do pecado. Nós estamos vivendo numa sociedade tão corrompida, e essa corrupção, se nós não nos cuidarmos, isso atinge nós que nos dedicamos à palavra de Deus, e às vezes nos tornamos soberbos, arrogantes, usamos alguns versículos para nos defender. Um versículo muito comum que é usado: não me julgue para não ser julgado. E às vezes a pessoa precisa ser confrontada. Davi é um exemplo. Quando o profeta Natan contou uma história e Davi deu a sentença, Natan disse assim: Davi, é você. Você está dando uma sentença contra você mesmo. E daí, a primeira palavra de Davi, diante daquela situação: pequei contra o Senhor. Reconheceu o seu pecado. Salmo 51, versículo 12. Olha aí. Aquele que confessa, que clama por pureza, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria te ir embora. Sustenta-me com espírito voluntário. Esse era o caminho. Então, olha só o versículo 13: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Nós estamos vivendo num tempo onde é muito comum esconder pecados, e a pessoa acha que vai ser bem sucedida. Nós podemos lembrar de alguns casos no Antigo Testamento. Um caso muito clássico: Acã. Acã tinha tudo para fazer a coisa certa, mas acabou perdendo a sua própria vida, prejudicou a sua própria família, por causa de coisas que não deveria fazer e ele fez. Saul, o primeiro rei de Israel, já era rei, mas desobedeceu ao Senhor. E ele queria sacrificar,
E Deus diz naquela ocasião: obedecer é melhor do que sacrificar. Então Davi, entendendo todo esse processo, ele clama por pureza. E o quarto e último processo deste salmo, ele promete louvar e agradecer a Deus. Veja que a história começa ele reconhecendo: o perdão vem de Deus, eu sou pecador, Deus é santo, e eu preciso me aproximar deste Deus, pedindo pureza. E agora eu vou louvar e vou agradecer a Deus. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue. Ele tinha cometido isso. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Nós estamos vivendo um tempo onde é muito comum esconder pecados, e a pessoa acha que vai ser bem sucedida. Nós podemos lembrar de alguns casos no Antigo Testamento. Um caso muito clássico: Acã. Acã tinha tudo para fazer a coisa certa, mas acabou perdendo a sua própria vida, prejudicou a sua própria família, por causa de coisas que não deveria fazer e ele fez. Saul, o primeiro rei de Israel, já era rei, mas desobedeceu ao Senhor. E ele queria sacrificar, e Deus diz naquela ocasião: obedecer é melhor do que sacrificar. Então Davi, entendendo todo esse processo, ele clama por pureza. E o quarto e último processo deste salmo, ele promete louvar e agradecer a Deus. Veja que a história começa ele reconhecendo: o perdão vem de Deus, eu sou pecador, Deus é santo, e eu preciso me aproximar deste Deus, pedindo pureza. E agora eu vou louvar e vou agradecer a Deus. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue. Ele tinha cometido isso. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Um homem segundo o coração de Deus, reconhecendo seus pecados. E ele diz no versículo 16: não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tem prazer em holocaustos. A grande verdade é que aqueles holocaustos, aquele sacrifício, só tinham sentido se a pessoa se aproximava diante de Deus com o coração totalmente arrependido diante do Senhor. Porque no versículo 17 a Bíblia diz
que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. E cada um pode fazer uma retrospectiva da sua vida. Como está a sua vida com Deus? Nós estamos aqui um discipulado dedicados à oração. Semana passada nós tivemos uma aula, um momento de compartilhar sobre ouvir a Deus. Jesus disse para os judeus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nesta semana, um estudo sobre confessar os nossos pecados. Versículo 18. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, e edifica as muralhas de Jerusalém. Olha, ele estava tão disposto a confessar que aquele bem ia ser estendido até para a sua própria nação. Versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Você está entendendo? Antes o salmista diz assim: Deus não se agrada disso, porque o pecado estava presente. Mas a partir do momento que o pecado é confessado, um coração quebrantado, um contrito coração diante de Deus, Deus não vai desprezar. A palavra de Deus diz, na sequência: as ofertas queimadas sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Era o sistema do Antigo Testamento apontando para o sacrifício perfeito pela humanidade, que se chama Jesus Cristo. Por isso nós não podemos compreender o grande amor de Deus. Quando Deus olhou, a Bíblia diz que não havia um único justo na face da terra. Todos haviam pecado. Todos estavam perdidos. Mas a Bíblia diz: Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, não está ali na lição, mas 5:8 de Romanos diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para a propiciação dos nossos pecados. Você pode se achegar diante de Deus. Então, somente revisando os 4 princípios que nós tivemos aqui, do Salmo 51. Davi, ele sabe que o perdão vem de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele olha e reconhece o verdadeiro problema que se chama pecado. Terceiro ponto, ele clama por pureza. E o 4º ponto, uma promessa de louvor e de ação de graças. Podemos voltar até a pergunta número 2 do nosso discipulado. O que mais chama a sua atenção neste salmo? Aí você pode ver esses 4 pontos. Talvez você ainda pense: olha, tem mais ainda que eu posso meditar. Fique à vontade, é discipulado. Eu não sou dono da verdade. Eu estou transmitindo.
no ensinamento da palavra de Deus. Isso aconteceu no Antigo Testamento. A terceira pergunta se refere a algo do Novo Testamento. Terceira pergunta: qual o valor acrescentado em Tiago 5,16 quanto a confessar os seus pecados para alguém? Tiago capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Confessar, orar, cura. Sabe de uma coisa? Não é para espalhar erros, equívocos, não é para compartilhar com outras pessoas. O objetivo é muito claro. Qual é o valor acrescentado? Orar, esse é o primeiro valor. E o segundo valor, para que nós sejamos curados. É algo maravilhoso quando nós entendemos este propósito. Precisamos crescer. A Bíblia fala que o objetivo de Deus é que todos nós estejamos crescendo à estatura de varão perfeito. Por que que muitos pecados ficam escondidos? Porque a pessoa não tem a coragem de confessar, às vezes esconde pelo seu orgulho, às vezes a pessoa esconde porque a sua reputação é uma reputação boa, as pessoas olham, reputação é aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. E talvez a pessoa pense, mas o que eles vão pensar? Enquanto eu estiver pensando do ser humano, eu estou num nível muito superficial. O importante é a sua vida com Deus. Eu estava ainda, há poucas semanas atrás, conversando com um colega de ministério, e ele estava relatando algo que existia na sua família, um problema físico, e por muito tempo aquilo se manifestava, e um dia ele chega e conversa com essa pessoa da sua família: olha, você precisa acertar a sua vida com uma outra pessoa. E ali, com muita resistência, foi aceito, e ele vai perante aquela outra pessoa, e era uma questão de perdão, eles precisavam se perdoar, e você sabe o resultado. Aquela dor física foi embora, desapareceu, se cumpriu este versículo. Um orou pelo outro, e aconteceu a cura física, para que sejam curados. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras, uma noiva lavada e remida pelo precioso sangue do Cordeiro. Existe uma grande diferença. Nós vamos estar ali na questão número 4, entre graça barata e uma graça cara. A graça barata é aquela que trata o pecado de forma leve,
de forma superficial. Alguns até dizem, olha, eu estou na graça, eu posso fazer o que quiser, que Deus não vai se importar, porque eu estou vivendo neste período de graça. Essa é a graça barata. O que é a graça cara? A graça cara, ela trata o pecado de uma forma séria e profunda. Eu estava numa célula ainda ontem à noite e nós estávamos abordando a questão por que muitas vezes nós, povo de Deus, não conseguimos os objetivos. Por que nós, como povo de Deus, muitas vezes não chegamos ao nosso alvo e nós utilizamos como exemplo aqueles 12 espias. Um ano que eles estavam longe do Egito, eles estavam já na divisa para entrar na terra prometida, e ali começa um tumulto tão grande, um choro daquele povo, mas não era um choro de quebrantamento, era um choro de pecado. Alguém se posiciona e diz, olha, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar a vitória. E ali aquele povo se revolta, não, nós queremos voltar para o Egito. Isso chama-se pecado. E aquilo entristeceu tanto o coração de Deus, que Deus disse assim, bom, vocês não estão dispostos a obedecer, então vocês vão andar no deserto. E no deserto vocês vão perecer. Estavam próximos e de repente perderam. E quando eles verem isso, eles dizem, não, vamos voltar. Nós vamos enfrentar os inimigos. Deus disse assim, não façam isso. Naquele mesmo capítulo, 14 de Números. E eles desobedeceram a Deus e foram. Só que foram derrotados. O pecado destrói. É muito comum nós se lembrarmos de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu entendo, irmãos, que capítulo 7, versículo 14 está falando de povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Voltando lá para Davi, veja lá no Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 5. Olha o processo que Davi enfrentou. Aleluia. Salmo 32, do 1º ao 5º versículo. Tudo isso relacionado ao mesmo pecado do Salmo 51. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Olha, nesses 2 versículos, 3 palavras eu vou falar aqui e nós vamos prosseguir. Primeira palavra, transgressão.
Segunda palavra, pecado. Terceira, iniquidade. Grave essas 3 palavras aí. E Davi transgrediu, pecou, se tornou iníquo. E veja só os 2 versículos seguintes. O que ele tentou fazer? Enquanto calei os meus pecados. Então, não quis confessar. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele tentou esconder. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, ficou como no calor do verão. Então, versículo 3, versículo 4, ele tenta esconder. Observe que no versículo 1 e versículo 2, transgressão, pecado, iniquidade. 3 e 4, ele tenta esconder, as consequências vêm. Aquele pecado o acha. E o versículo 5, olha a solução. Deus mostrando a solução. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, quantas coisas na vida cristã é banalizado. Quantas coisas vai se levando de qualquer jeito e as coisas vão emperrando. Transgressão, primeira palavra que eu falei entre o versículo 1 e o versículo 2, significa ir além dos limites fixados por Deus. É rebelar-se contra a sua autoridade. Além dos limites. Tinha um homem que ele tinha assim uma alegria tão grande de passar nas lombadas eletrônicas com aquela margem permitida. Eu conheço alguém que até fazia careta, passando e rindo, e fazendo careta. E um dia, você já sabe, né? A velocidade foi excessiva e o pecado encontrou. E teve uma consequência. Nós estamos falando de leis humanas. Leis humanas, Deus usa autoridades. E as leis de Deus muitas vezes são negligenciadas, transgredidas, e acontece o pecado, que o pecado é errar o alvo, é viver longe dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então começa como uma transgressão, transgride, vira pecado, e daí, por último, o processo de iniquidade, é perversidade. É sair do caminho de forma intencional e deliberada, arruinando tudo que é reto e justo. É gradativo. Transgride, peca, iniquidade. E o salmista está apontando para o verdadeiro caminho da reconciliação. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste
a iniquidade do meu pecado. Quão feliz foi aquele ladrão que estava lá na cruz, naquele momento final da sua vida, ele reconheceu. E ele reconhece que Jesus não tinha nenhum pecado, e ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para aquele pecador, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Uma palavra de salvação. E nós estamos falando nesta noite de dedicados à oração. Será que existe pecado que pode esconder a resposta das minhas orações? Não está aqui no estudo, mas veja lá, na tua Bíblia, Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2, eu também vou abrir a minha Bíblia. Se você está em Salmo, um pouquinho para frente, Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2. A palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não poder ouvir. Olha o versículo 2: mas as iniquidades, nós estávamos falando de iniquidade, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os meus ou os seus pedidos. E aí nós vemos a grande necessidade que nós temos de confessar, de ver essa graça cara, de encarar pecado como uma forma séria. Então, ali, na pergunta número 4, que dicas da reflexão a seguir você acha que são desnecessárias? É a graça barata ou a graça cara que é desnecessária? Eu acredito que a graça barata não é necessária. Aquela graça que trata o pecado de forma leve, de forma superficial, usando meios versículos para justificar a sua maneira de viver. Jesus pagou um alto preço. E se você fosse a única pessoa na face da terra que precisasse do perdão de Deus, a tua vida é tão preciosa aos olhos de Deus, Deus te amou tanto e tem um plano de resgate da sua alma, que Jesus viria e morreria somente por você, porque Ele te ama. Ele tem um plano e um propósito na sua vida. O ser humano é pecador. O ser humano, conforme nós escutamos aqui, a natureza é pecaminosa. O ser humano não consegue, apesar de a sociedade olhar e dizer: não, essa é uma boa pessoa, pratica boas obras, ajuda os necessitados, sempre que tem, está ajudando. Isso pode ser muito bom para os nossos relacionamentos, mas isso não traz a nossa salvação.
A nossa salvação é vinda pela graça cara de alguém que deu a sua própria vida. E a palavra de Deus diz: pela graça, por esta graça cara, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus pode mover o teu coração. Talvez você esteja frequentando a igreja há tantos anos e ainda existem coisas para serem acertadas. E esta noite, dedicados à oração, você pode se aproximar com o coração quebrantado, contrito, e Deus manifestar a sua graça sobre a sua vida. Alguns passos, nós não vamos conseguir ver todos eles, mas alguns passos que nós podemos dar. Primeiro passo: reconheça o seu pecado. Davi reconheceu. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. 1 João, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Olha, para você ter uma ideia, não é um estudo muito grande, mas olha aqui, ó, do 6 até o 9. O 6 e o 8 começam C de servos. O 7 e o 9, se andarmos, se confessarmos. Então os 4C, é lógico que tem mais, mas aqui, dentro do nosso texto aqui, tem 4C. Primeiro C de servos, que mantemos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos nas trevas. Jesus, eu sou mentiroso. Agora, versículo 7, um outro C. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, eu posso até manter uma comunhão com o meu irmão, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A escolha é nossa. Eu quero continuar no engano, dizendo que eu tenho comunhão e andar nas trevas. Eu quero continuar dizendo que eu tenho comunhão e fico promovendo discórdia, falando mal desse, daquele, olhando cisco do olho do meu irmão, não olhando a trave que está no meu olho. Mas se eu andar na luz, como Jesus está, Ele me dá condição de até ter comunhão com os meus irmãos e reconhecer o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o terceiro C ali, ó. C de servos, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Eu estou enganando a mim mesmo. E a verdade não está em nós. Mas olha a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, dentro desses 4C, tem 2 que a pessoa pode optar. Eu tenho comunhão, eu não tenho pecado, e ainda alguns ousam dizer: olha, eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo,
E daí começa a olhar, não, mas fulano de tal diz que vai na igreja e tal, e tal, e tal. Então, ele está se comparando. Mas a Bíblia diz assim, olha, a solução é essa, confessar os nossos pecados. Lembre-se daquela queixa justa, que a Bíblia aprova. A Bíblia aprova a queixa justa. Queixe-se, cada um dos seus próprios pecados. Alguns pecados são sutis, como o orgulho. Alguns pecados parecem assim, por exemplo, a embriaguez, o adultério. Ou outro pecado que aparece com muita frequência, mentira, confusão. Aparece. Agora tem uns que ficam escondidos, que é o orgulho. Qual foi o primeiro pecado registrado na Bíblia? Orgulho. Antes de criar o ser humano, o orgulho originou-se no coração de um anjo de luz. E ele disse, eu vou ser igual a Deus, eu vou receber adoração, eu vou subir, eu vou ser admirado. E aquilo encheu seu coração. E com isso, 1/3 dos anjos foram banidos da região celestial. Tiago capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7. A Bíblia diz, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Olha, Deus está dando graça nesta noite. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu acredito que está se passando um filme na vida de muitas pessoas. Um filme, e você está na boa notícia, porque este filme está terminando, e aqui tem uma sugestão, sujeite-se a Deus. É o único caminho. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. É a grande oportunidade para você se encontrar-se com o Senhor. Nós tivemos aqui, na ceia que passou no culto de domingo à noite, um testemunho. Não apareceu aqui no culto online, mas no momento de participar da ceia, Deus revelou algo que, se precisava fazer uma aliança e uma família, membro da igreja, precisava de uma reconciliação. Eu só fiquei sabendo isso depois que terminou o culto, quando eu recebi a ligação de alguém dizendo assim, pastor, Deus fluiu quando nós nos perdoamos, quando nós nos abraçamos, e o céu desceu na nossa casa, porque houve uma liberação de perdão, e isso estava impedindo a nossa comunhão como família de Deus. Confesse. Eu preciso, você precisa, nós somos pessoas que precisam da graça de Deus constantemente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou tão feio, que se fosse a nossa análise, nós diríamos, olha, isso daqui está descartado. Aquela mulher adúltera, apanhada em pleno ato de adultério,
aqueles que se consideravam tão santos, conhecedores da lei, levam aquela mulher para Jesus, e eles levam de uma maneira capciosa, de uma maneira aonde eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Eles só levam a mulher, não levam o homem, e a lei exigia que os dois se comparecessem. E ali faz uma pergunta para Jesus: olha, ela foi pega num ato de adultério. A lei manda apedrejar, mas eles não trouxeram o homem, só a mulher. O que o Senhor diz? Jesus diz assim: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí todos eles saem, Jesus continua escrevendo ali na areia, fica somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, meu mestre. Jesus olhou para aquela mulher e disse: nem eu te condeno. Uma nova história para você. Vai e não peques mais. Hoje você pode mudar a história da sua vida. Talvez aprisionado com tantos pensamentos. O sangue de Jesus está disponível para te purificar de todos os teus pecados. Coloque-se em pé na presença de Deus, aonde você estiver. É um discipulado online. Coloque a altura de seu coração e nós vamos orar. Eu sei que no meio desse contexto que nós tivemos hoje, algumas coisas o Espírito de Deus mostrou. Fala com Ele, apresente-se diante dEle. Davi disse: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão nos acompanhando nesta noite, através desse discipulado cristão. Nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos do teu perdão. Assim como Davi, nós reconhecemos o perdão vem de Deus. A nossa natureza é pecadora. Nós precisamos da tua pureza em nossa vida. E é somente pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Ministra os nossos corações, nos abençoa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.